Olá, amigos. Estamos de volta com o nosso curso de Conhecimentos Bancários 2020. Estamos em nossa aula de número 7 e estamos estudando aqui em Conhecimentos Bancários Banco Central do Brasil. Então, estamos em nossa segunda parte do Banco Central do Brasil. Nós começamos na aula passada a falar sobre essa instituição de suma importância para o nosso sistema financeiro nacional. Aí falamos da criação do Banco Central do Brasil, falamos que ele sucedeu a SUMOC, a antiga Superintendência da Moeda e do Crédito, né? E o Banco do Brasil, que tinha algumas funções também, essas funções passaram para o Banco Central do Brasil, né? Não é que sucedeu o Banco do Brasil, sucedeu a SUMOC. Na verdade, o Banco do Brasil continua assim, existindo, né? Surgiu antes do Banco Central e perdura até hoje. Então, o Banco Central do Brasil, ele tem diversas funções e nós estamos analisando as funções do Banco Central do Brasil. E eu disse a vocês que algumas dessas funções, as mais importantes, serão vistas nesta nossa segunda parte do estudo de Banco Central. Tudo bem? E disse isso, que são de suma importância, porque essas funções estão ligadas ao controle monetário, à política monetária. E disse a vocês que nós iríamos vê-las de forma superficial nessa aula para preparar vocês para a aula de política monetária lá na frente, ok? Professor Juscelândio, então por que, professor, o senhor não pula essa parte? E a gente deixa para ver sobre isso lá em política monetária. É porque agora nós precisamos de conhecer essas funções, mesmo que não tão profundamente, para entender os demais participantes, né, do sistema financeiro nacional. Então nós vamos estudar bancos, né? Vamos estudar na próxima aula, nós vamos estudar o Copom, depois vamos estudar o Comef. Então quando nós sairmos de Banco Central, de Copom, de Comef, aí a gente vai começar o estudo das instituições. Então a gente precisa conhecer sim essas características e essas funções do Banco Central do Brasil. Então agora nós trazemos aqui mais funções do Banco Central do Brasil, né? Então nós vamos ver essas duas funções, está aqui na tela, são funções também simples, e depois sim nós veremos essas tão esperadas funções ligadas ao controle da quantidade de moeda em circulação. Tudo bem? Então nós temos aqui autorizar o funcionamento das instituições financeiras. Na verdade, já foi até dito aqui, né? Já disse a vocês que instituições financeiras precisam da autorização do Banco Central do Brasil para funcionar. Cheguei a dizer a vocês que é como se fosse uma espécie de alvará, né? Lembra do alvará que a prefeitura outorga o alvará, né? Não vou falar de outorga para não confundir aqui lá com o direito administrativo, mas a loja quer funcionar, então ela vai na prefeitura, consegue o alvará de funcionamento daquela loja. Então o Banco Central do Brasil, quando um grupo de pessoas quer montar um banco, quando pessoas querem montar um banco, precisam da autorização do Banco Central do Brasil. Então essa função de autorizar o funcionamento das instituições financeiras não é apenas autorizar a constituição da instituição financeira, por exemplo, do banco, autorizar que um banco seja montado. É também autorizar que ele permaneça em funcionamento, porque a fiscalização será feita sempre, tudo bem? Ok? A outra função aqui, estabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições financeiras. Preste bem atenção. Estabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições financeiras. A gente sabe que o diretor, quem dirige uma instituição financeira, na verdade, também toma decisões que influenciam no mercado. Vocês sabem disso. Quem dirige uma instituição financeira vai estar sempre tomando decisões, deliberando e, de certa forma, pode influenciar no comportamento do mercado. Então, daí a necessidade do Banco Central estabelecer as condições. Como é que deve se dar isso aí? Entendeu? Tudo bem? Mas, professor, então o gerente de um banco
para ele assumir a gerência, ele precisa de autorização do Banco Central do Brasil? Claro que não. Não é isso. Até porque estamos falando aqui cargos de direção, ok? Então é o nível top lá da instituição financeira, entendeu? Beleza? Que toma decisões, deliberações. A gente não está falando cá na parte do meio e nem na parte de baixo da pirâmide. É lá no topo, tudo bem? Beleza? Ok. A gente agora vê aqui as 4 funções que eu diria aqui que são as mais importantes, né? As mais importantes funções do Banco Central, justamente porque elas estão ligadas diretamente ao controle monetário. Tudo bem? Então, quando eu disse para vocês que o Banco Central ele vai estar sempre controlando o volume de moeda em circulação, alguém de vocês que está me assistindo aí em todo o país deve ter pensado assim, e até se perguntado, mas como, professor? Como o Banco Central do Brasil vai controlar a quantidade de dinheiro em circulação? Como? E aí? A resposta está aqui. O Banco Central do Brasil ele vai utilizar de alguns instrumentos de controle monetário. Instrumentos de controle monetário. Ele vai utilizar de algumas situações que poderão retirar dinheiro de circulação. É isso mesmo. Retirar dinheiro de circulação. E em outros momentos poderão colocar dinheiro em circulação. Vou repetir para você não pode esquecer disso. Tudo bem? Inclusive, usando aqui termos técnicos, quando o Banco Central do Brasil utiliza um desses instrumentos, tem outros, né? Tem a taxa Selic, por exemplo, que não está aqui, né? A gente não vai falar de Selic agora, a gente vai falar de Selic lá em Copom, né? Mas Copom é um comitê que está dentro do Banco Central, funciona no Banco Central. Tudo bem? São diretores do Banco Central ali participando. Então o Copom é Banco Central, né? Em última análise, o Copom é Banco Central. Beleza. Mas aí, a gente vai ver taxa Selic, a gente vai ver o que é isso, né? Lá em Copom. Tudo bem? Mas, taxa Selic, sistema Selic, e a Selic é um instrumento também de controle. Tudo bem? Mas eu quero que você preste bem atenção nesses 4 instrumentos aqui. A gente vai esmiuçar cada um deles, professor, mas eu só havia dito que seriam funções do Banco Central, ok? Ao exercer essas funções, o Banco Central estará, de alguma forma, controlando a quantidade de dinheiro em circulação. Lembre-se, quanto mais dinheiro em circulação, ok? Ceteris paribus, né? E tudo mais permanecendo constante, isolando as demais variáveis, como já disse aqui, a quantidade, se a gente eleva a quantidade de dinheiro em circulação, ok? A tendência é aumento de inflação. Por quê? Porque com mais dinheiro em circulação, haverá um aumento do consumo, aumentando o consumo, há uma tendência de elevação dos preços, ok? As pessoas vão gastar mais, há uma tendência de elevação dos preços. Além do mais, preste bem atenção, se a gente tem mais dinheiro em circulação do que riquezas, também há o risco de inflação. Tudo bem? Então, com mais dinheiro em circulação do que riquezas, há risco de inflação, ok? Eu já falei para vocês que a quantidade de dinheiro em circulação tem que ser igual à quantidade de riquezas, ao nosso PIB. Ok, pessoal? Tudo bem. Entenda, então, o seguinte, que ao operar com esses instrumentos de controle monetário, o Banco Central estará, agora usando os termos técnicos, ele estará aumentando a quantidade de dinheiro em circulação, tecnicamente expandindo, né, a base monetária, ele estará praticando uma expansão monetária, ok? Uma expansão monetária. Em outras palavras também, ele estará aumentando a liquidez no mercado, ok? Quando ele retira dinheiro do mercado, por outro lado, ele vai estar praticando uma restrição monetária, ok? Então, expansão, mais dinheiro no mercado, restrição, menos dinheiro no mercado.
ok? Então, a gente vai ver lá na frente que, se a inflação está alta, de repente o Banco Central chega à conclusão que é melhor restringir, né? Praticar uma restrição monetária. É melhor enxugar o mercado, retirar dinheiro de circulação. Aí ele vai usar um desses instrumentos. Então vamos analisar cada um deles, ok? Vamos lá. Função do Banco Central: receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias. Receber recolhimentos compulsórios e voluntários. Quanto aos recolhimentos voluntários, beleza, é voluntário. Se são voluntários, a instituição financeira ela guarda no Banco Central se ela quiser, tudo bem. Mas em relação aos recolhimentos compulsórios, obrigatórios, a gente tem que entender o seguinte: parte do dinheiro, já disse isso aqui, vou repetir, parte do dinheiro que entra à vista ou até a prazo, mas nós vamos falar aqui primeiro de depósito à vista, né? Professor, qual a diferença? Bom, depósito à vista é o dinheiro colocado em conta corrente. Hoje se considera até a poupança também como depósito à vista, porque pode ser sacada a qualquer momento, né? Então, depósito à vista é aquele valor deixado em conta corrente ou em conta de poupança, porque pode ser retirado a qualquer momento. Depósito à vista, ou seja, liquidez imediata. Tudo bem? Depósito a prazo já é uma aplicação financeira, né? Para um prazo maior, que não está disponível no momento que o correntista precisa, ok? Aí já é um depósito a prazo. A gente vai esmiuçar melhor isso aí, tá? É porque cada exemplo que se dá aqui, na verdade, é um tema de grande tamanho, a gente não pode esmiuçar agora. Mas vamos tomar como exemplo aqui o depósito à vista. O depósito à vista, ok? O depósito à vista, todo o dinheiro depositado à vista no sistema bancário, o depósito à vista no sistema bancário, ok? Ele só tem 3 destinos, como a gente vai ver lá em política monetária. Parte desse depósito à vista é o encaixe técnico, que são em média, de 8 a 10% em média, do valor de dinheiro à vista que é depositado em banco, é mantido em caixa do banco para poder honrar os compromissos, né? Pagar funcionários, comprar material de expediente, né? Honrar os compromissos ali, pagar cheques, né? Liquidar os cheques que chegam até o caixa. Então, essa mixaria é deixada, mixaria entre aspas, né? É deixada ali, esse encaixe técnico é deixado ali à disposição do banco para uso, né? A outra parte é o recolhimento compulsório, né? Recolhimento compulsório. E um terceiro destino é empréstimo. Então, tudo que entra à vista no banco, para simplificar as coisas, só tem 3 destinos, né? Uma pequena parte, cerca de 10%, fica no encaixe técnico. Uma outra parte o Banco Central recolhe, né? Vamos dizer aí 40% de recolhimento compulsório, obrigatório, professor. Como assim? É isso mesmo que você está pensando. 40% de tudo que entra, né? No nosso exemplo aqui, no banco, numa agência bancária, é recolhimento compulsório. O Banco Central, esse dinheiro tem que ser recolhido ao Banco Central. Lá em política monetária a gente vai ver se isso retorna para os bancos, como é que retorna. Por enquanto, entenda apenas que existe o recolhimento compulsório, parte dos depósitos à vista tem que ser recolhido para o Banco Central. Ok? Tudo bem? O que sobra, o banco usa para emprestar. Então, eu vou pôr bem no cantinho ali em cima, ó, uma formulazinha para você ver. Ó, o depósito à vista no sistema bancário é igual a encaixe técnico, que gira em torno aí de uns 10%, digamos, em nosso exemplo aqui, né? Mais recolhimento compulsório, que é o que o Banco Central recolhe todo dia, e o que sobra para emprestar. Se você observar bem essa equação, você vai ver que para os bancos é melhor que a taxa de recolhimento compulsório, de depósito compulsório, seja o mais baixa possível, né? E o encaixe técnico é melhor que ele guarde o mínimo possível para sobrar mais dinheiro para empréstimo. Tudo bem? Mais dinheiro para empréstimo. Então o banco quer emprestar, ele ganha dinheiro assim.
E talvez você esteja pensando assim, professor, passei a ter dó dos bancos. Coitadinho dos bancos, professor. Então parte do depósito à vista tem que ser recolhido para o Banco Central. Tadinho. Então se entra, vamos simplificar aqui, se entra 10 milhões de reais num dia de depósito à vista numa agência, o banco tem que recolher, digamos aí, em torno de 4 milhões para o Banco Central. Professor, e aí? Para onde vai esse dinheiro? O banco vai perder esse dinheiro? Se não perde, como é que esse dinheiro retorna? Ah, tá vendo? Que você já começou a fazer perguntas interessantes? Estamos respondendo algumas que foram feitas lá no início do curso e essas serão respondidas lá em política monetária. Então o que acontece? Pessoal, o Banco Central utiliza isso aí justamente para controlar a quantidade de dinheiro em circulação. Vocês vão ver lá em política monetária que os bancos eles conseguem multiplicar dinheiro devido à moeda escritural que a gente vai falar aqui. Os bancos conseguem multiplicar dinheiro, tudo bem? Ok? E o Banco Central, quando ele recolhe parte dos depósitos à vista, por exemplo, no nosso exemplo aqui, ele está, de alguma forma, controlando a quantidade de dinheiro em circulação. Por quê? Ora, se a gente mantiver lá encaixe técnico constante, em nossa fórmula ali acima, se a gente mantiver encaixe técnico constante, digamos aí nos 10%, ora, se eu diminuir, se o Banco Central, nossa autoridade monetária, reduzir a taxa de recolhimento compulsório, por exemplo, de 40% para 30%, esses 10% que vão sobrar, no nosso exemplo, R$1 milhão, né? Que vão sobrar, é claro que os bancos vão ter mais dinheiro para emprestar. Em outras palavras, quanto menor for a taxa de recolhimento compulsório, mais dinheiro os bancos terão para emprestar. Se os bancos aumentam a quantidade de dinheiro que estão emprestando, as pessoas, o consumidor, vai ter mais dinheiro para tomar emprestado e para gastar. E esse dinheiro vai ficar mais barato. Com mais dinheiro em circulação, a taxa de juros vai cair. Ok? Tudo bem? Se os bancos têm menos dinheiro para emprestar, a taxa de juros sobe. Lembra que eu falei aqui que os juros são o preço do dinheiro? O preço da mercadoria de dinheiro. Lembra que eu falei aqui? Pois é. Então, é isso. Vamos ler novamente aqui essa função do Banco Central. Recolher, receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias. Tudo bem? Ok. Realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras. Realizar operações de redesconto. O que é isso, professor Juscelândio? Olha, nessas operações de redesconto, você não vai acreditar. Os bancos não podem fechar no vermelho. O banco não pode fechar no vermelho. Ao final do dia, o banco tem que estar no positivo. Se ele não estiver no azul, ele precisa tomar dinheiro emprestado no mercado para poder fechar suas contas. No balancete diário, o banco não pode fechar no vermelho. O que ele faz? Geralmente o banco procura primeiro o dinheiro junto ao cliente. Professor, como assim junto ao cliente? Sim. Digamos que um grande supermercado desconte cheques numa agência bancária. Então a tesouraria do banco, lá para as 3 da tarde, 2, 3 da tarde, a tesouraria do banco, a tesouraria central do banco, percebe que poderá fechar no vermelho, vai precisar de dinheiro. Pode, por exemplo, instruir aos seus grandes gerentes, das suas grandes agências, aí aos seus grandes clientes e tentar captar. Reduz a taxa um pouquinho aí daquela grande rede de supermercados para que eles possam descontar cheques com a gente, entendeu? Então vai buscar captar, aplicar dinheiro com a gente. Então aumenta a captação para tentar cobrir esse saldo negativo no final do dia que já se aproxima. Tudo bem? Aí se o banco não consegue junto ao cliente, o banco vai apelar para outro banco. O banco X não conseguiu junto ao cliente dinheiro para poder fechar no azul, aí recorre ao banco Y, vai tomar emprestado. Banco empresta para banco. É daí que gera o CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro,
que falaremos mais tarde. Então, banco empresta para banco. Ora, claro que a taxa que o banco Y vai cobrar do banco X que precisa do dinheiro emprestado é uma taxa geralmente maior do que aquela que o banco X, que quer o dinheiro emprestado, tomaria do seu cliente, né? Tudo bem? É aquela, é bem menor, né? Do que ele pagaria, né, para o seu cliente. Tudo bem? Ok. Mas aí, se esse banco X, que está fechando no vermelho e não pode fechar no vermelho, se ele não conseguir dinheiro emprestado no mercado com outro banco, o último recurso dele é recorrer ao Banco Central. Aí ele vai ao Banco Central tomar dinheiro emprestado. Quando ele vai ao Banco Central tomar o dinheiro emprestado, o Banco Central já percebe que se ele foi lá, ora, ele se descontrolou, ele não conseguiu o dinheiro no mercado, né? Sabe-se lá por quê. Há uma análise mais profunda disso mais tarde. Ele não conseguiu junto ao seu cliente. Aí o Banco Central vai cobrar uma taxa maior, ok? E vai emprestar para ele o dinheiro, né? Poderá emprestar para esse banco X o dinheiro. Mas, professor, por que o nome é operação de redesconto, né? E empréstimo? É porque esse pode ser um empréstimo em dinheiro, tudo bem? Um empréstimo em dinheiro, em que esse banco dá como garantia títulos de clientes seus que estão consigo nos seus cofres. E pode ser uma operação de redesconto mesmo, em que aqueles títulos que o banco X, no nosso exemplo, descontou de seus clientes, ele redesconta no Banco Central. Ok? Tudo bem? Obviamente há uma taxa, digamos assim, punitiva, né? Neste caso, essa função do Banco Central, por incrível que pareça, também ajuda a controlar a quantidade de dinheiro em circulação. Pô, professor Gislândio, agora eu pirei. Ao emprestar dinheiro para os bancos, o Banco Central está também controlando a quantidade de circulação? Sim. Quanto mais dinheiro for emprestado aos bancos, pelo Banco Central, ok? Ou, em outras palavras, quanto mais baixa for a taxa, né? Porque quanto mais baixa for a taxa, mais esses bancos vão tomar emprestado. A lógica é essa. Então, quanto mais dinheiro for emprestado aos bancos pelo Banco Central, ou quanto mais baixa a taxa que o Banco Central exercer nessas operações de empréstimo, de último recurso e de redesconto para os bancos, mais dinheiro se terá em circulação. Mais dinheiro em circulação, os bancos emprestarão mais, ok? Emprestando mais, os consumidores vão consumir mais e aí haverá uma expansão monetária. Eu espero que você esteja desenhando isso aí na sua mente, tá? Que a gente vai se especializar nisso lá em política monetária, mas agora você precisa realmente se preparar para o pior. Ou para o melhor, tem gente que gosta, né? Eu, por exemplo, sou suspeito disso, né? Sou apaixonado por economia, tudo bem? E conhecimentos bancários. Ok, pessoal. É assim que funciona essa função, né? Em que o Banco Central realiza operações de redesconto e de empréstimo às instituições financeiras. Ok. A terceira função, né? Todas essas funções eu chamo de funções especiais do Banco Central, justamente porque ajudam a controlar a quantidade de dinheiro em circulação, né? A outra é efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais. Operações de compra e venda. Professor, agora o senhor me diz que o Banco Central compra e vende títulos? Sim. Títulos públicos federais. Ok? O Banco Central, no chamado Open Market, mercado aberto, o Banco Central vende, na verdade é um leilão, né? Vende títulos do governo federal. E nessa situação também existe o controle, né? A expansão ou a contração da quantidade de moeda em circulação. Puxa, professor, agora ficou mais difícil entender. Olha, o governo federal, ele paga uma taxa baseada em nossa Selic, né? Para quem compra os títulos do governo. Então, o governo federal, não só o federal, né? Mas no nosso exemplo, o governo federal se endivida. Como é que o governo federal se endivida, né? A dívida interna nossa, né? Como é que o governo se endivida? Como é que se constitui essa dívida interna?
O governo, para se financiar, ele emite título de dívida. Ele vende esses títulos para, agora, pessoas físicas também, né? Pessoas jurídicas, bancos e tal. Então, digamos que o governo federal quer aí um milhão, mixaria, 1 milhão, nosso exemplo aqui, 1 milhão de reais, né? Emprestado. Ele emite um título, digamos, um exemplo aqui bem a grosso modo, tá? Que não importa pra gente aqui o cálculo. Mas digamos que ele emite um título aí de 1 milhão e 50 mil reais, ok? O valor de face desse título de resgate, tudo bem? Aí, hoje, ele vende esse título por 1 milhão de reais, para daqui no prazo que foi marcado para resgate, o comprador resgate 1 milhão e 50 mil. Tem um monte de coisa envolvida aí, leilão, cálculo das taxas, tal, que não vem ao caso aqui pra gente, tá? Em conhecimentos bancários. Mas entenda o seguinte, os bancos, fundos de pensão, são os principais credores do governo federal. São os principais compradores desses títulos. Olha que interessante. Imagine então que o Banco X, lembra do nosso Banco X? Que o Banco X, ele tem aí 10 milhões de reais, né? Sobrando aí, né? 10 milhões de reais, ele quer aplicar em títulos do governo federal. Ora, esse banco, ele tem duas opções básicas aí. Ele pode pegar esses 10 milhões e emprestar no mercado ao seu público, né? Porque cobrando uma taxa mais elevada, né? A gente vai falar aqui de spread bancário, você vai entender o que eu estou falando, mas ele vai emprestar no mercado, ele pode emprestar uma taxa mais elevada, obviamente mais alta que a taxa de captação dele, né? Ok. Mas ele pode também comprar títulos do governo. Então ele vai ver o que é melhor. Se o Banco Central deseja enxugar o mercado, se o Banco Central deseja contrair, fazer uma contração monetária, reduzir a quantidade de dinheiro em circulação, ok? O Banco Central pode, por exemplo, vender títulos do governo. Por quê? Porque o banco comprando os títulos do governo, ele vai ter menos dinheiro para emprestar. Você está entendendo o raciocínio? Está entendendo o raciocínio? Se o banco pega o dinheiro, né, o Banco Central oferece títulos do governo e o banco compra esses títulos, esse dinheiro que ele paga ao governo, ele vai deixar de emprestar para o seu cliente. Aí nós temos uma contração monetária, tudo bem? Por outro lado, o Banco Central pode vender, né, ou melhor, pode comprar títulos que estão em mãos dos bancos. Quando isso acontece, nós temos uma expansão monetária, porque mais dinheiro vai entrar nos caixas dos bancos para poder emprestar. Com mais dinheiro para emprestar, taxa de juros vai cair e o consumidor vai tomar mais dinheiro emprestado. Com mais dinheiro, o consumidor gasta mais e aí pode haver aumento de preço, porque o ofertante vai aumentar o preço dos seus produtos. Puxa, professor de Santos, está ficando difícil. Nós vamos mostrar isso aí em gráficos, desenhos, vai ficar melhor lá em política monetária, né? Ok. E a outra função é exercer o controle do crédito. Professor, exercer o controle do crédito, eu não consigo visualizar isso aí, exercer o controle do crédito, como uma ferramenta, que o senhor falou que tudo isso é ferramenta de controle monetário, mas eu não consigo visualizar, você deve estar pensando assim, visualizar o controle do crédito como ferramenta de controle monetário. O pior que é, pessoal, é sim. Imagine, suponha que o governo decida assim, uma suposição, né? Acho que eu até falei isso aqui durante o curso, vamos agora permitir que as pessoas possam comprar carros financiados em até 120 prestações, digamos, né? Ora, isso é uma expansão do crédito. As pessoas vão comprar mais, porque o valor da prestação vai diminuir, porque serão muitas prestações, entendeu? Então as pessoas vão comprar mais. As pessoas comprando mais gera mais emprego, porque as lojas vão vender mais e as indústrias vão produzir mais. Estão entendendo onde está a expansão? Por outro lado, pode haver uma contração do crédito. De repente, o governo diz assim, olha,
nós vamos limitar, vamos proibir, é um exemplo, tá, gente? A venda de carros em mais de 48 prestações. Né? Já tivemos isso no passado, né? Vamos proibir. Pronto. Aí vai limitar o consumo. Limitando o consumo, leva as pessoas a gastarem menos. Então isso é controle do crédito. No primeiro caso, uma expansão do crédito. No segundo caso, uma contração do crédito. Então isso também leva ao controle monetário, mesmo de forma indireta, mas leva ao controle monetário. É isso aí, a aula ficou um pouquinho grande, né? Eu espero que você tenha gostado. E em resumo, em síntese, o Banco Central do Brasil, ele possui funções importantíssimas para o equilíbrio do sistema financeiro nacional, ok? E todas essas funções serão usadas ao longo do curso para poder mostrar como as coisas funcionam. Então, eu espero que você esteja gostando do nosso curso Conhecimentos Bancários 2020 e a ideia é preparar você para fazer a sua prova de conhecimentos bancários, né? Ou de atualidades do sistema financeiro e realmente se dar bem. Muito obrigado, espero você em nossa próxima aula. Até lá!